Graça e paz, querido, da parte do nosso Deus. Nós queremos desde já agradecer a cada um de vocês que estão nesse momento assistindo essa transmissão dessa videoaula pelo canal da Igreja de Nazareno em São Pedro da Aldeia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque nos concedeu mais um dia. E hoje nós estamos falando em nosso estudo a respeito da comunhão da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma aula muito importante, necessária, que nesse pouco espaço de tempo vamos estar tentando aí elucidar alguns pontos que são muito importantes para o crescimento e maturidade de cada vida e que nós possamos nos aprofundar cada vez mais. Então hoje a nossa aula de número 4, a comunhão da igreja. Nós vamos estar orando nesse momento, curva sua cabeça e vamos pedir a graça do Senhor nesse momento para que Ele venha nos ensinar. Somente Ele pode nos ensinar. Oremos. Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela Tua bondade e misericórdia e queremos entregar nas Tuas mãos para esse estudo. Manifesta o Teu poder, cuida de nós, abençoa poderosamente a Tua igreja, o Teu povo. Seja conosco, Pai, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que esta palavra venha fazer, meu Pai, morada em nossas vidas e venhamos frutificar para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, abençoa aqueles que talvez são ouvintes desta palavra, que ainda não se decidiram, possam ter a oportunidade de saber que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso estudo está baseado no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 26, porém o nosso texto de lição está dentro de Atos, capítulo 2, 41 ao 47, que nós vamos fazer a leitura, Filemão 4 ao 7 e Filipenses 1, versículo 8 ao 11. Está na nossa descrição aqui embaixo. Você pode tomar nota e conferir essas leituras depois, olhando aí na descrição. Então, Atos capítulo 2, versículo 41 ao 47 diz assim: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia um temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveraram unânime no templo, partiram pão de casa em casa e tomaram as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pois muito bem, aqui na nossa revista, o autor ele entra com a seguinte mensagem: depois do ministério terreno de Jesus, a pregação apostólica foi uma das mais autênticas e agressivas na história da salvação. A mensagem era proclamada com convicção pelas testemunhas da sua morte e ressurreição. A sua proclamação era cristocêntrica. Hoje em dia, o cristão deve ocupar-se da mesma tarefa, proclamar a Jesus Cristo. Deve contar às outras pessoas sobre a sua própria experiência com Ele, de como seus pecados foram perdoados, de como foi santificado através do poder do Espírito. Cristo deve ser o tema exclusivo dos lábios de cada cristão que se chama pelo seu nome. Na introdução, vai dizer assim: na lição passada estudamos um pouco sobre o significado de ser cheio do poder do Espírito Santo. Na de hoje procuraremos descobrir a diferença que o nosso novo relacionamento com Deus opera na maneira como nos relacionamos com os outros. Então é o nosso tema central, a respeito de como a igreja primitiva inaugura a sua participação no reino e como essa participação no reino veio culminar no crescimento exponencial, tanto de público como também de comportamento que assemelhava-se a Cristo. Conforme aqui o autor já colocou, hoje em dia nós devemos, como igreja,
nos fazer participante desse mesmo propósito. É por isso que nós vamos procurar, durante essa lição, responder a esse tema, que é tão importante para os dias atuais, em que nós vemos aí a multiplicação de igrejas e denominações. No entanto, nós estamos muito longe de ver a autenticidade de um evangelho que realmente venha levar as pessoas a ter uma vida de transformação. Então, aqui no nosso ponto 1, nós vamos ter aqui o tema a respeito da comunhão. E aqui o autor ele deixou a seguinte fala: koinomia é uma palavra grega muito importante para o nosso estudo. Ela aparece em cada passagem bíblica da lição de hoje em diferentes interpretações. Então, koinomia é um termo grego, muito utilizado aí no Novo Testamento, nas cartas de Paulo e aí no livro de Atos, que significa comunhão. O termo era utilizado muito pelos cristãos daquela época para significar participação, cooperação, companheirismo, comunicação em senso comum, compartilhar-se com o seu semelhante. Então a palavra koinomia quer dizer, no sentido mais amplo, participação entre todos. No texto que nós lemos em Atos, nós vimos que há algumas características importantes dessa igreja naquele período que fizeram a diferença para que a igreja se tornasse uma igreja que tinha uma comunhão. E entre uma das características que aqui é relacionado, nós temos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Versículo 42. Então, aprender de Cristo foi de muita importância para a existência dessa comunhão. No partir do pão, a igreja primitiva era uma organização informal que oferecia uma refeição comum, em bases regulares, era parte importante da adoração. Acontecia em casas particulares, naturalmente, pois não possuíam edifícios próprios de adoração. No fim, partiam juntos o pão, isto é, celebravam a comunhão. Então, como nós podemos perceber, essa comunhão da igreja primitiva, ela estava baseada numa adoração, no momento de entrega a Deus, e no final dessa entrega a Deus, do seu culto, eles partiam o pão como selo, significando ali a sua comunhão. Quem podiam participar dessa mesa? Então, nós vamos ver, primeiro, que Deus quer que nós tenhamos esse caráter de Cristo. Os apóstolos, eles aprenderam essa comunhão com Jesus Cristo e, por sua vez, eles repassaram isso à sua igreja. E a igreja aqui, conforme diz o livro de Atos, falado por Lucas, que a igreja perseverava nessa doutrina, nesses ensinamentos. Então, nós precisamos ter esse caráter de Cristo, nos assemelharmos a Cristo. Ser cristão é sair do estado de rebelião, do pecado, para um estado de adoração, para um estado de reconhecimento da vontade de Deus que existe em cada um de nós, daquilo que Deus quer como sua vontade boa, perfeita e agradável, para que tudo que nós viéssemos a fazer fosse como se Cristo estivesse fazendo. O que Cristo faria se estivesse no meu lugar, numa situação assim, assada? O que ele faria? Então, assemelhar-se a esse Senhor é fazer com que nós estivéssemos vivendo a vida que ele estava vivendo aqui na terra. Por isso que a igreja de Jerusalém, com seus membros, estavam crescendo em ser como Cristo e vivendo em comunidade. Hoje nós vamos ver muitas pessoas querendo se afastar umas das outras. Isso não é o evangelho autêntico, não é a comunhão da igreja de Cristo, que é eu e você, não é o templo. Nós estamos falando de pessoa. Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, ele vai falar: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os proteja do mal. Para que o amor que está em mim, através de ti, ti em mim, seja como eles conosco. Ou seja, nós só iríamos expressar esse amor de Deus em nossas vidas se nós estivéssemos vivendo com os nossos irmãos em comunhão, aonde que nós estamos. Não é nos isolamos, foi com base nisso
que a Igreja Católica, lá no princípio do século IV, V, começaram a viver enclausurados, como se isso fosse uma primícia da santidade. A santidade requer que nós vivamos com pessoas e que têm diferente aspecto de comportamento em relação ao nosso, e nós não nos contaminemos, nós não nos tornemos de maneira alguma diante das controvérsias, no relacionamento com eles, pessoas semelhantes a eles, porque nós somos nova criatura. Daí que vem o chamado batismo com o Espírito Santo, a nova criatura em transformação. Porque no batismo com o Espírito Santo, na vida nova, no selo que o Espírito Santo coloca em cada um de nós, nos permite vivermos essa vida. Por isso que nós vamos exalar o perfume de Cristo com o fruto do Espírito, tendo mais amor por essas pessoas, tendo mais paciência com essas pessoas, tendo esperança que essas pessoas são capazes de mudar, como nós mudamos um dia. O selo de Deus em nossa vida, o batismo com o Espírito Santo, a santificação em nós vai produzir tudo isso. Mas não vai ser nós nos afastamos de A e B e C, é que nós vamos viver a comunhão de Jesus Cristo. Jesus conviveu com Pedro, uma pessoa truculenta, uma pessoa difícil. Viveu com Judas, roubando, tirando da bolsa as ofertas dos pobres, dos necessitados. Ele conviveu com pessoas que não acreditavam quando ele falava, mas só quando via. Tomé. Porque era uma pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Quando Deus enviou, em símbolo aquela pomba sobre ele, Jesus Cristo então recebeu do Senhor a autorização para iniciar um ministério que iria impactar toda a terra. Quando nós recebemos esse batismo com o Espírito Santo, nós somos ousados a fazer a obra do Senhor e somos também convidados a conviver com pessoas que nós achamos muitas das vezes difíceis, mas por amor à obra, por amor à causa de Cristo, por crescimento do reino de Deus, nós somos capazes de suportar, porque o Espírito Santo que está em nós nos concede essa bênção, nos concede essa vitória. Então, a igreja ela aprendia com os apóstolos. E como nós aprendemos hoje na igreja do século 21? Timóteo, Paulo escrevendo aos Timóteo, capítulo 3, versículo 16, da sua segunda carta a Timóteo, ele vai dizer: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se nós vivermos procurando nela resposta para os detalhes da nossa vida, nós vamos perseverar nas doutrinas dos apóstolos, e especialmente na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, de nós vivemos uma vida em comunhão. O apóstolo Paulo, ele conta uma experiência e deixa uma doutrina para a Santa Ceia, que nós citamos lá no dia de Santa Ceia, no texto de Coríntios, capítulo 11, versículo 28 ao 31, que eu vou ler para os irmãos entender, A igreja primitiva ela não tinha o seu templo, eles se reuniam em casa, e depois do momento de adoração, de culto, eles partiam o pão. Mas Paulo ele deixa uma instrução importante. Leamos aqui a partir do versículo 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios, até o 31. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão e beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Então Paulo ele traz uma instrução para o momento da comunhão do povo. Vamos adorar, vamos cultuar a Deus. Agora nós vamos partir o pão como um símbolo dessa comunhão que eu tenho com você. Mas é de qualquer maneira? Não. A primeira palavra que ele traz é que nós devemos primeiro
examinar a nossa consciência, para que nós venhamos participar dessa mesa, porque não é uma mesa comum. É uma refeição, no caso da igreja primitiva, eles faziam realmente um banquete. Hoje, na igreja do século XXI, é um pão e é um cálice com suco de uva, mas não é um simples pão, um simples suco de uva. É o símbolo, a memória de Cristo Jesus em nossas vidas, da sua morte e ressurreição. Então, que nós venhamos nos examinar. Judas não examinou, mas estava na mesa com Cristo. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Judas sabia que iria trair o Senhor Jesus Cristo, mas estava na mesa. Participou da lavagem dos pés, do ato de humildade do Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós examinamos, encontramos na nossa consciência algo de errado, o Senhor não está requerendo de mim e de você que nós fujamos da mesa. Não, muito pelo contrário. Ele está requerendo de mim que ao examinar e descobrirmos que nós estamos errados, nos arrependemos. Falamos sobre isso na aula anterior. Que o poder da igreja está em arrepender, em reconhecer o pecado e viver uma vida de arrependimento para crer no poder que está no Cristo Jesus. Aí sim ele vai nos tornar uma igreja poderosa. Vai tornar você um varão, uma varoa valorosa, porque é uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus, assim como Davi foi. Então, Judas estava na mesa com Jesus Cristo. Judas estava naquele lugar e poderia se arrepender, no entanto não se arrependeu. Ao sair da mesa foi praticar o ato. Ainda não estava consumado, poderia retornar. Quando ele reconheceu, ao invés de se humilhar, ele foi orgulhoso. Quando ele volta ao templo e devolve as moedas ao sacerdote, ele poderia entregar e se humilhar diante dos irmãos que foram testemunha desse ato. No entanto, preferiu o suicídio. Mais uma vez, cometeu um outro ato errado. Para a nossa aprendizagem de hoje, para a nossa comunhão, a palavra de Deus também vai nos ensinar lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 24, e vai dizer assim: deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Então, o momento da adoração também é um momento de oferta. E para que nós venhamos ofertar ao Senhor o nosso eu, o nosso coração, tudo que nós somos, as nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos problemas de saúde, as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades espirituais, é necessário que primeiro nós tenhamos uma vida de perdão com os nossos irmãos e arrependimento. Por isso a oração do Pai Nosso, capítulo 6, de Mateus, ela é importante. Porque ela diz assim: perdoai os nossos pecados como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Como nos acheguemos ao altar do Senhor para a adoração, como nós nos achegamos ao Senhor para oferecer a nosso sacrifício de louvor, se nós não estamos perdoando os nossos irmãos, a quem tem nos ofendido. Porque Ele só nos perdoa se primeiro nós tenhamos feito isso com quem nós convivemos cara a cara, olho a olho, tete a tete. Só é possível que nós participemos de uma mesa de Santa Ceia, representando ali a comunhão entre os irmãos na igreja, no templo, se realmente nós estamos vivendo com esse coração, do qual o Senhor nos pondera. Por isso que no finalzinho do versículo 31 de Coríntios capítulo 11, ele vai dizer assim: se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Nós temos essa capacidade. E muitas das vezes nós queremos pagar o preço, e um preço errado. Por isso que ele vai dizer que muitos, versículo 30, muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já até morreram. Porque nos falta examinar, nos falta termos essa consciência. É um assunto muito extenso, né? Que falta talvez uma oportunidade para que nós tratemos isso de uma forma mais específica, mas só para os irmãos terem esse entendimento mais claro no início desse estudo. Mas vamos prosseguir aqui nas orações. No princípio, os primeiros crentes eram judeus cristãos, e isto é, judeus convertidos ao cristianismo.
4 aí, supriram as necessidades de todos. Esses primeiros cristãos não viviam em êxtase emocional e religioso, a ponto de desprezarem os bens terrenos. Na verdade, prestavam muita atenção uns aos outros. Quando alguém necessitava de roupas, alimento ou outros bens materiais, os mais abastados no grupo vendiam suas propriedades para socorrer financeiramente aos mais necessitados. Nós devemos nos atentar aqui que nós não estamos falando, a Bíblia, né, no caso, ela não está falando de socialismo, como muitos aí às vezes acabam pregando erroneamente, ou colocar assim equivocadamente, que o projeto econômico de um país deveria ser socialista. Quem fala dessa maneira não conhece o socialismo e não conhece também o cristianismo. Porque a primeira coisa que o socialismo implanta quando toma um país é fechar a igreja. Me diga qual é o país socialista que tem liberdade para pregar o evangelho, que existe uma igreja de Cristo aberta publicamente, sem nenhum tipo de transtorno. Não conhece o socialismo. Também não conhece o socialismo, como também não conhece o cristianismo, melhor dizendo, porque o texto ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 45 de Atos, capítulo 2. Analisemos. Olha só o que ele está dizendo. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não é que a igreja primitiva, por achar que não precisava de nada a não ser só de Cristo, vendiam tudo o que possuíam e viviam simplesmente sem nada, porque era pecado possuir bens. Não, aqui está dizendo que era a medida que alguém precisava, alguém que possuía alguma coisa, vendia para suprir a necessidade dos irmãos. Porque a necessidade do meu irmão é mais importante do que o bem que eu possuo. Lembramos da história do jovem rico. Ele disse que fazia tudo certinho. Mas quando Jesus Cristo falou assim, te falta uma coisa, vende teus bens, distribui o pobre e vem me segue. Ele não fez, ficou triste. Por quê? Os bens para ele era mais importante do que distribuir para os pobres na sua necessidade. Não é que tinha que distribuir por distribuir, é porque haviam pessoas necessitadas que ele poderia socorrer. No entanto, não socorria. Via um irmão precisando do remédio, mas não é capaz de deixar de comer um queijo ou um presunto de manhã cedo para poder ajudar um irmão. Vê um irmão precisando de um médico ou de um exame, não é capaz de deixar de comer um churrasco no final de semana para poder abençoar com uma oferta porque alguém está precisando. Vê o irmão precisando de uma roupa, de um calçado, mas não deixa de comprar em 10 parcelas, seja em qualquer loja de sapataria para si e para os seus parentes, mas não doa aquilo que possui. São essas necessidades que nós devemos estar olhando para que nós venhamos nos tornar uma igreja que realmente possui uma comunhão. Porque nessa comunhão é que o Senhor vai ordenar a bênção. O Salmo 133 vai falar sobre isso. Quão bom e suave é que os irmãos vivam união. Mas é quando nós estamos em comunhão que o Senhor vai ordenar a bênção. É esta comunhão que é esperada da igreja do Senhor. Então nós precisamos entender que o socialismo é muito diferente do que o cristianismo fez e pode fazer e continue fazendo. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos presentes e aqui na Igreja do Nazareno, que tem contribuído com as suas ofertas, com seus dízimos, visando o mantimento na casa do Senhor, aqueles que têm contribuído com mantimento para que seja levado os necessitados nesse período de desemprego, de pandemia, etc. e tal, que isso tem ajudado com a entrega de roupas, calçados, porque isso que nós precisamos fazer. É necessário, senão nós não vamos cumprir a lei, porque Cristo ele veio cumpri-la, não vamos deixar de fazer o ID, porque o nosso coração agora é de Deus, é para Deus. Então nós vamos avançar aí. Caso surpreendente, a maravilha de tudo isto era que esses cristãos se interessavam uns pelos outros. Era uma comunhão genuína, unida pelo amor de Cristo e interesse pelo próximo.
É fácil ser cínico e pensar que àquela altura já existiam hipócritas entre as pessoas do grupo, desejosos de obter benefícios sem pagar o preço. Existe isso dentro da igreja, infelizmente. Mas as necessidades podem ser materiais e espirituais. Isso é fato. Mas o mandamento dado por Jesus Cristo é que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele amou cada um daquelas pessoas. Independente da circunstância, do momento, o apóstolo Paulo ele vai exortar, lá em Romanos capítulo 13, versículo 8 ao 10, ele diz assim: ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama ao outro cumpriu a lei. Para sermos semelhantes a Cristo, precisamos cumprir a lei. Amar com atitude. Somente com atitude que nós podemos dizer que amamos. E isso nós devemos nos esforçar. Pouco adiante aí, 2, participação, referência de Filipenses capítulo 1, versículo 8 ao 11. Era uma cooperação baseada em amor crescente e compreensão mútua. Diz assim: a ideia de crescimento em amor cristão é um passo para compreender a comunhão cristã, koinomia. A palavra crescer está em grego no tempo presente, que indica crescimento e avanço contínuo. A prosperidade espiritual dos crentes deve ser medida não pelos pontos alcançados, mas pelo progresso demonstrado. Pessoas que formam a igreja são pessoas que são engajadas. A igreja que vai morar no céu, que está caminhando para o reino do Senhor Jesus Cristo, que está sendo estabelecido, é uma igreja engajada, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que dá fruto, porque a palavra de Deus também vai dizer que são pelos frutos que nós vamos ser conhecidos, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. Não é pelo meu discurso muito bonito, pela minha fala muito eloquente. Não, é pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento, pela minha maneira como nós lidamos uns com os outros todos os dias. E nós somos tratados, nós somos filtrados, somos cirandados quando nós lidamos com aquelas pessoas mais difíceis. E às vezes essas pessoas difíceis estão dentro da igreja, estão no meio de nós. E nós não podemos falar de comunhão se nós não soubermos conviver com elas. Inclusive Jesus Cristo ele deixa uma parábola insinuando justamente esse tipo de comportamento. O joio no meio do trigo, deixar e crescer, não arranca não. Deixar e crescer. É surpreendente nesse momento de crescimento é que nós vamos ver a diferença, é que nós vamos impactar, é que nós vamos contagiar. O poder da igreja, o Espírito Santo sobre nós, vai nos dar essa interação, vai nos dar esse momento, vai nos permitir que vivamos tudo isso, sem que nós venhamos nos constranger e dizer, não vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente, porque Cristo, Ele nos suportou, até que um dia nós nos decidimos para isso. E se Cristo está em nós, nós também vamos suportar uns aos outros. Cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua mazela, cada um com a sua limitação, e vamos nos respeitar uns aos outros, convivermos na doutrina dos apóstolos. Agora a liderança da igreja, os pastores, os reverendos, os oficiais da casa do Senhor são aquelas que vão nos dar aquela transmissão de mantermos essa palavra, de mantermos essa comunhão. Por isso que eles estarão sempre prontos a sermos aqueles que vão nos aconselhar, de nos dar uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo, também uma palavra de correção, para que nós não venhamos sair do caminho, para que nós não venhamos andar em atalhos. Prosseguindo aí, nós vamos ver também que essa cooperação é baseada no amor e sem mistura. A palavra-chave é sincero, também traduzido em outras versões por puro. Gosto muito do Salmo de número 15, versículo 1 e 2, só vou ler esses dois versículos, mas o irmão pode ler do versículo 1 ao 4, muito bacana, muito interessante para a nossa compreensão. Ele vai dizer assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte?
aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Jó era um homem que era temente a Deus, reto, sincero, puro. Nós devemos buscar essa sinceridade, essa pureza. No Manual da Igreja de Nazareno vai falar sobre a perfeição cristã. Não é que nós vamos ser perfeitos, perfeito só o Pai que está no céu. É que as nossas atitudes, ela exala o acerto, o ajuste, a justiça. As nossas intenções interiores não é maldosa, cínica, irônica, mas é sincera. É esse o estágio que o Pai procura, para que o adorem em espírito e em verdade. 3, para a gente finalizar nossa aula, compartilhamento. O amor por todos. Já falamos de Filemon, versículo 4 ao 7. Filemon é uma carta privada entre dois bons amigos. Tanto o remetente como o destinatário conhecem tão bem o assunto que não há necessidade de entrar em pormenores. Filemon era um cristão que vivia em Colosso. Ele era dono de um escravo, Onésimo, que roubou parte do seu dinheiro. Fugiu para Roma. Nessa cidade ele entrou em contato com Paulo e desse modo tornou-se cristão. No caso, Onésimo. Onésimo era instruído a regressar ao seu senhor, Filemon. E Filemon é exortado a receber como se fosse a mim mesmo, no caso Paulo, receber como se fosse Paulo. Então Paulo era muito amigo de Filemon. Por isso que a carta não tem muita formalidade. Ele vai direto ao ponto, porque existia uma semelhança de Cristo entre ambos. Paulo conhecia tão bem Filemon, as suas atitudes, seu comportamento, quanto Filemon conhecia o comportamento de Paulo na presença de Deus. Ao ponto de eles deixarem de lado a formalidade e entrar direto no assunto. O assunto qual era? Havia um escravo que fugiu da casa do seu senhor e, além de fugir, levou parte do seu dinheiro. E aí, pela misericórdia do Senhor, o Senhor utiliza da tragédia, do feito ruim, para poder manifestar a sua vontade soberana. Onésimo tem a felicidade de encontrar-se com Paulo em Roma. E Paulo prega a palavra para ele e ele se converte. Ao se converter, arrependido, crendo no Senhor Jesus Cristo, Paulo lhe dá um conselho: volte para o seu Senhor. Volte para o seu Senhor. Retorne para o lugar de onde você não deveria ter saído. E Paulo, como um bom líder, dirige ao seu membro, Filemon, e exorta que o recebe, o seu escravo, que agora é cristão, como se fosse ele mesmo, irmão em Cristo. E nós temos, no decorrer dessa carta, o desfecho e a felicidade do retorno de Onésimo para a casa de Filemon, e Filemon trata ele como cristão. Não deixa ele de ser um escravo, porque pertencia a um senhor, mas o tratamento do perdão é que está em ênfase nesse momento. Ele roubou o seu senhor e fugiu. Retorna agora cristão, uma nova criatura, recebe o perdão. É justamente isso que nós precisamos estar olhando dentro da casa do Senhor. A comunhão da igreja para aquele que algum dia lá atrás me fez algum tipo de maldade para um meu amigo, para mim ou para um parente, e hoje está na casa do Senhor, eu olho para ele como cristão e não como aquele que fez a malvadeza. E muitas das vezes nós estamos com esse coração impuro. Fez o que fez, agora está aí, está dizendo que é crente. Fez o que fez, agora está dizendo que é oficial na casa do Senhor. E você? E eu? Não fizemos o que fizemos no passado e hoje nós estamos em qual posição? A partir do momento que nós nos arrependemos, a partir do momento que vivemos uma nova criatura, nós estamos prontos para recebermos em nossa vida a oportunidade de estarmos no paraíso. Ao ladrão Dimas, estava lá na cruz ao lado do Senhor Jesus Cristo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo, esse creu.
hoje mesmo tu estarás lá. Não vou te livrar da morte, não vou te livrar dessa consequência do seu erro no passado, que te levou agora a ser crucificado junto comigo. Mas a partir desse momento, quando você passar para uma outra vida, você vai estar no meu reino. Você é uma nova criatura. Você é aquele que é participante da graça e do poder do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que nós estamos precisando dentro da igreja do Senhor, para que nós venhamos ter aquele poder do qual nós estávamos falando da aula anterior. O poder da igreja está nas nossas atitudes, na nova criatura, no novo comportamento. Eu posso falar em línguas, posso falar, profetizar, posso curar. Paulo ele vai dizer lá na Cartas, aos Coríntios capítulo 13, se não tiver amor, será como um sino que bate, dombre para lá e para cá. Não serve de nada, é só barulho. É só barulho. Mas não tem conteúdo, é que nem lata vazia. Então o poder da igreja está atrelado ao nosso comportamento, à nossa forma como nós lidamos uns com os outros. Para fecharmos aí, comunhão eficiente. A palavra koinonia aparece nesse versículo e ajuda-nos a tornar outro passo para a compreensão da comunhão cristã. A palavra aqui é traduzida por uma comunhão eficiente. Fala de uma ação que ultrapassa qualquer contribuição piedosa a alguém em necessidade. É uma exortação para que tratemos todo ser humano como igual, independente de sua situação presente. É um apelo para estabelecer a igualdade entre os homens, não importa a distância que os separe. Então Paulo vai falar a Filemão o seguinte: graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Se nós somos nova criatura, se nós somos uma igreja que vivemos em comunhão, igreja agora eu e você, não o templo, a parede, nós precisamos estar à frente desse mundo que se corrói, se destrói uns aos outros, porque cada um vive conforme diz lá o ditado: se a farinha é pouca, o meu pirão vem primeiro. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que vai morar no céu, se a farinha é pouca, eu vou comer junto com meus irmãos. Se nós tivermos de partir, vamos partir junto, mas vamos viver para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vou deixar aqui o nosso texto, o nosso bate-papo. Logo mais, às 19h30, hoje, segunda-feira, nós vamos estar tratando desse assunto lá na nossa aula virtual no Google Meet. E nós, assim, já desejamos, irmão, um dia abençoado, no poder que há no nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue vertido na cruz. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta aula e entregamos nas tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos. Pedimos a tua graça, a tua bênção, que o Senhor ainda nos conceda um momento de reflexão e aprofundamento, Pai, nesse estudo. Que Deus abençoe cada um dos teus servos. Aqueles que porventura ainda não tiveram encontro contigo, ou se porventura estão desviados da casa do Senhor, nós queremos profetizar que esta palavra vai trazer libertação na vida dessas pessoas e elas vão ter um encontro contigo. É a nossa oração, por isso nós compartilhamos, meu Pai, dessa verdade e estamos certos que tudo pertence a Ti, inclusive as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, mais uma vez em nome de Jesus.